bem-vindos a mais um episódio do Pod Café. Glorinho. Bom, pessoal, hoje a gente está com uma convidada super especial. Vamos falar de um tema que eu já vinha querendo falar há muito tempo aqui no nosso podcast. Mas antes de falar qual vai ser o tema abordado, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, tá? Ela é campineira, daqui da cidade mesmo, tem 34 anos, ela é formada em publicidade e propaganda. E já agora, dando um spoiler, ela é vegetariana desde 2011 e depois de 2 anos ela fez a transição para o veganismo, né? Então, desde 2013 há 10 anos ela é vegana também. E ela tem uma empresa que ela está há 7 anos, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Ela resolveu empreender nessa área, então é uma empresária vegana, né? E, por último e não menos importante, a filha da dona Maria Adélia. Hoje eu bato um papo com a Marcela. Mar, muito bom te receber, um prazer. Obrigado por ter aceito o convite e por a gente debater sobre um tema assim tão ainda novo, vamos colocar assim, né? O veganismo ainda... Porém necessário, né? Necessário, acho legal a gente falar a respeito, até para tirar muito tabu, né? As pessoas têm muito tabu ainda, muito preconceito, muita desinformação, na verdade. Então, acho que dá para a gente passar por cima assim, de vários pontos importantes para desmistificar um pouquinho algumas coisas que as pessoas falam sobre o veganismo sem ter muito conhecimento assim, e acabam não sendo verdade, né? Então, antes, eu gostaria que você comentasse, né? Como que foi, assim, você fez publicidade, deve ter trabalhado em algumas agências, assim, como que você migrou para empreender e resolveu empreender nessa área de ter um restaurante vegano? Legal, vamos lá. Servindo de um café. Opa, fica à vontade. Bom, eu me formei em publicidade e propaganda, assim, na intenção de ser uma artista. Eu queria ser artista, desde pequena, gosto de desenhar, gosto seguindo o exemplo da minha irmã também, que ela é uma artista. E aí assim, o meu sonho era ser uma grande diretora de arte, diretora de criação, de uma grande empresa de publicidade. Mas aí eu fui pega de surpresa pelo veganismo. E quando virou a chavinha, eu, assim, já não tinha mais volta. Eu já, assim, meu mundo virou de ponta cabeça e todos os meus sonhos não tinham mais sentido. Falei, né, assim, agora eu sou outra pessoa. A gente passou, assim, até pelo dilema de... Agora eu sou um ET. Porque vegano, o que é, né? Minoria, né? Minoria. Então, deve ser o quê? Sei lá, 1%, né? Mas como que foi essa virada, assim? Você estava assistindo alguma coisa? Algum amigo te falou? Isso. Assisti uma reportagem da Record que eu estava, assim, vendo por acaso, falando sobre o abate clandestino e o transporte clandestino e a contaminação da carne, principalmente aquele churrasco grego de rua. Aí eu vendo aquela cena, me deu aquele chão cheio de sangue. Falei assim, nossa, que horror, né? Então Impacto, é assim, né? Porque quando a gente vê na embalagem bonitinha a carne, né? Nem parece que ela passou por tudo aquilo, né? Exatamente. Que teve um animal lá que sofreu, que ele tinha uma vida, que ele tinha uma família, né? Mãe, ver pai. embalagem no supermercado é fácil, né? É tudo lindo, né? Aí coloca lá no rótulo que ela estava feliz na fazenda, mas não era bem assim, né? Então, eu pensei até, não vou parar de comer carne. Até porque, eu gosto muito de carne, né? Carne é uma delícia, carne a gente precisa para viver, né? E é para alimentação, então tudo bem. E aí, eu só comecei a pesquisar. E aí, eu cheguei no documentário Terráqueos. E aí, que foi o baque. Aí o Impacta. Exatamente. Foi meu primeiro também. Porque eu fui chegando... eu acho que o primeiro que eu assisti foi A Engrenagem, que é uma animação curta, acho que deve ter uns 15 minutos, que ele explica sobre a indústria e tal. Ele é bem didático, é bem legal, e não tem aquelas cenas fortes, né? Porque é uma animação. Sim. E depois eu fui pro Terráqueos. Inclusive, assistem Terráqueos, gente. Assistam Terráqueos, é muito bom. E tá disponível de graça, né? No YouTube. No YouTube, legendado ou até dublado. Então, assistam. Só vai lá no YouTube, Terráqueos. Acho que tem o site também, terráqueos.com.br. Tá disponível
quem quiser ver. Exato. E é 1h30 de sofrimento, né? A gente teve que ficar pausando para chorar, gente. Falei assim, como assim, gente? Quer dizer que não é aquela coisa bonita da carne na bandejinha, que é muito simples, né? Tipo, vamos pegar na bandejinha, passar o cartão e já era, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. Não, demorou teve muitos processos até chegar ali, né? E tem até um porquê, né, Marcela? Porque, assim, não é uma... Eu acho que não é divulgado, obviamente, isso. Ninguém vai fazer uma propaganda de uma marca de carne ou frango, alguma coisa do tipo, e colocar lá como que é feito o abate e tudo mais, direto para sua mesa. Não, eles fazem já, claro que o intuito é mostrar o produto pronto. E assim... esconder o processo, né? Então, assim, é muita... Desculpa se eu falei de desinformação no começo, né? É muita desinformação, né? Principalmente... mas é pensado nisso, né? Eu que fiz publicidade e propaganda, imagina Exato. se eles colocariam a Você foto... mais que ninguém. Exatamente, mas como acho que é uma frase do Paul McCartney, né? Se o abatedouro tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Exato. Porque é chocante, é um filme de terror que está acontecendo exatamente agora, nesse momento, e não tem hora para acabar, né? Então, sim. E aí, pronto, resolvi virar vegana. Agora eu vou ser vegana, mas eu comecei como vegetariana, né? Então, eu primeiro cortei as carnes, mas todo tipo de carne. Vermelha, branca, peixe, todos. E aí o ovo, o queijo, o leite, eu ainda consumia, mas por pouco tempo, assim, né? Mas aí eu comecei a consumir só os derivados. Você conseguiu tirar as 3 carnes de uma vez só? De uma vez só? Consegui. Nossa, não consegui. Consegui. Mas foi o choque, né? Eu não conseguia colocar nenhum pedaço de carne mais na boca. Porque pra mim foi engraçado, assim, eu comecei com a vermelha. Na verdade, assim, eu tentei 2 vezes, né? Eu já vinha também assistindo alguns documentários, já vinha pensando em relação a isso e tudo mais. Confesso que no meu caso, em primeiro lugar, veio a questão da saúde, né, de ter uma alimentação mais saudável. E aí depois que eu fui pesquisando, investigando mais, eu entrei na questão animal, ambiental e tudo mais. Mas eu comecei mais para ter uma dieta mais saudável mesmo. São várias razões. E aí na primeira vez eu não consegui, né? Eu tentei tirar, igual você, eu tentei tirar as 3 carnes de imediato, assim. Mas aí eu fiquei acho que uns 6 meses e não consegui. Aí eu voltei a comer. Aí conversando com uma amiga minha que é vegana, ela falou assim, olha, faz o seguinte, tenta eliminar uma carne por vez, né? Começa com a vermelha, que é a mais complicada, assim, né? Já tem até estudos dizendo que é a mais cancerígena, inclusive, né? A longo prazo, enfim. E aí você vai eliminando uma carne por ano, né? E foi o que eu fiz e deu super certo. Então, em 2017 eu eliminei a vermelha, depois em 2018 o frango, e 19 o peixe e tal. Então foi um processo assim mais lento, mas também... Mas que deu certo, né? Tá dando certo, que eu ainda tô no processo, né? Não, eu conheço gente eu tô igual você falou, ovo e queijo ainda consumo. Sim. Mas tem gente que assim, parou de uma vez e deu certo também. Tipo, inclusive parou até o queijo, o ovo, tudo de uma vez e tá até hoje. Mas tem gente que parou também de uma vez e não aguentou, né? Porque... Mas o que acontece? A gente precisa sempre lembrar o porquê que a gente está fazendo isso. Então, motivo. Então eu sempre vejo conteúdo, eu sigo alguns influencers e tal. E às vezes eu assisto os primeiros 10 minutos do Terráqueos, que é muito importante para mim, muito importante. Que ele explica o conceito de especismo. Sim. É isso interessante a gente falar. Que foi o principal motivo de eu ter virado vegetariana e vegana. Foi principalmente porque os animais não estão aqui para servir a gente, né? Porque eles são considerados inferiores, sendo que eles sentem dor, sentem emoções, né? Eles sentem felicidade, amor. Exato. Exatamente. Então, por que eles são inferiores, né? Se eles têm... Porque as pessoas comparam muito, eu ouço muitas pessoas falarem assim na época, não, porque mas na época da caça o homem tinha que sobreviver e tal. Eu falo, gente, tudo bem, mas há quanto tempo a gente já passou dessa fase, né?
Sim, alguns já evoluímos anos. um pouco, né? Então, assim, não dá pra gente comparar com algo que aconteceu há anos atrás, entendeu? Então, acho que o especismo fala muito sobre isso, assim, a gente se colocar acima, né? Como uma espécie superior, Exato, tal, evoluída. Suprema, e semideuses, então temos direito a explorar, mas por que não ser gentil com os animais e com o meio ambiente? Porque também está destruindo o planeta, né? Sim. Então, tudo isso fez eu, assim, parecia que eu tirei as vendas do olho, assim, sabe? Porque até certa idade, assim, tipo, a gente é convencido pela mídia, sim, né? É desconhecido, né? A partir do momento que você descobre como é feito, você descobre todo um universo por trás disso, além do interesse financeiro, claro, mas assim, eu falo, uma criança não sabe avaliar, né? Esse franguinho que eu tô comendo. Tem gente que até brinca, né? Tem muita criança que eu vi depois de um tempo, que acho que as crianças tendem a evoluir com o tempo, assim. Tem muita criança que já rejeita, não sabe nem porquê, assim, o motivo, né? Aí, principalmente com os desenhos animados, né? Eu tô comendo a Peppa Pig, ou eu tô comendo a galinha pintadinha. Pra criança é um choque, assim. Então ela fala, não, eu não quero, né? Eu gosto dela e tal. Então, ingenuamente, a criança também faz essa associação, né? É engraçado como as crianças têm muito a ensinar a gente, nossa, porque já mais evoluídos que a gente, porque, são nossos amigos, né? Os animais... Exato. Né? Assistir a filme da Disney, o Nemo, então... Né? Não vou comer o Nemo, né? Então, exatamente, também. Mas, enfim, aí quando eu pensei assim, beleza, agora eu sou vegana, ok, fiz a transição, agora a vida que segue, né? Então eu vou continuar no meu emprego, vida normal, sendo uma publicitária e tal. E só que aí o que foi acontecendo que eu comecei a ter mais consciência? Uma agência estava atendendo Rodeio de Barretos. Aí, nossa. Outra agência estava fazendo um site que era para animais de corte. Ração para animais de corte. Então, eu falei assim, cara, então, de qualquer jeito, não tem escapatória, eu vou ter que estar contribuindo, né, para essa indústria. Eu falei, não, eu tenho escolha. Eu sei que muita gente não tem como, tem que continuar no emprego, trabalhando e tal. Mas eu pensei, não, eu vou lutar para eu trabalhar pela causa, né? Que seja meu ganha-pão e que eu consiga espalhar a palavra. Sim. Porque todo vegano tem a sua parte veganizadora. Não basta ser vegano, você tem que veganizar. Isso é a diferença, é uma das diferenças, né? Só para quem tá vendo a gente e não sabe a diferença, assim, o vegetariano, normalmente, ele vai mais para essa linha por uma questão de saúde, né? Então, ele tira as carnes e tudo mais, mas muitos, que como eu, por enquanto, comem ovos, leite, derivados, esse tipo de coisa. E o veganismo já não come nada disso, né? Tem o vegetariano estrito também, que aí não come nada disso também, igual o vegano. Mas a diferença é bem essa que a Marcela falou, né? O vegano, ele tem essa briga pela causa, né? Isso. Ele acaba virando um ativista sem querer, mas é meio que automático, né? Porque aquilo é aquela pulguinha atrás da orelha que te incomoda, né? A sementinha que você quer plantar na cabeça dos outros. É uma causa política, né? É um movimento político, assim como o feminismo, o antirracismo ou a LGBT, que é mais, né? É um movimento social. A diferença, então, entre vegetarianismo e veganismo é que o vegetarianismo é sobre a sua dieta, é o que você come, né? E o veganismo é sobre como você pensa, é a sua visão de mundo. Então, e a visão entre outros seres também, né? Que é a visão antiespecista. E o veganismo, ele, assim, na minha opinião, existem veganismos, né? O meu tem que ser interseccional, então ele tem que ser feminista, tem que ser antirracista, tem que ser LGBTQIA+, e tudo mais. Isso eu não sabia, né? Sim, o veganismo é um movimento social. Ele engloba outras coisas. Engloba. E é muito legal ler textos sobre isso e tal, né? E aí eu pensei, eu quero trabalhar com isso, eu e meu namorado. E aí tava na época da febre dos food trucks, né?
Sim, Muita sim. evento com food truck, food park surgindo e tal. Teve uma onda grande. Tava na crista da onda. Eu falei assim, vamos comprar um food truck então, pra gente começar. Porque a gente começava a cozinhar, a fazer receita. Eu falei assim, nossa, isso aqui é muito bom. Né? A gente precisa espalhar isso pro mundo. E se a gente tentar vender isso? Porque, como assim, as pessoas não sabem que dá para comer tão bem sem carne, sem animal, sem exploração. Então, né, vamos tentar espalhar isso, né? E aí a gente comprou, achamos lá um perfeito. Eu lembro até hoje, quando a gente chegou de carro, assim, tava ele aberto, assim, todo iluminado. Eu falei assim, nossa, já era ele. É meu. É meu. Aí a gente pegou, mas ainda assim ele ficou um tempo parado porque ele precisava de uma reforma e a gente não tinha recursos. Aí tudo bem, a gente fez um empréstimo e aí um tempo depois a gente conseguiu abrir, em 2016. Abrimos o Weekend Veget no Guanabara Food Park. E na época um influencer falou com a gente e fez uma divulgação e bombou, estourou, assim, foi inclusive um caos. Fila gigantesca e também a gente subestimou. Divulgou tão bem que vocês subestimaram, né? Exato. O resultado porque rápido. todo mundo, ninguém acreditava, né? Falava, ué, vegano? Mas quem que vai comer vegano? Nossa, se tem carne gostosa lá, quem que vai comer um negócio que é alface? Alface, ninguém gosta de alface, Marcelo. Provavelmente eu fui um deles, viu, Marcelo? Porque eu vi, acho que foi no Instagram, que como eu já sigo, também tem isso, né? A inteligência artificial, né? Você começa a seguir, eu já sigo o Fábio Chaves, o Ricardo Laurino da SBB e tal. Então eu já sigo várias pessoas, sigo um garoto lá de Florianópolis, né? O Garuti, não sei se você conhece. Eu já sigo várias pessoas assim, então quanto mais você pesquisa no Instagram assuntos desse tipo, mais ele te indica. E aí acho que foi numa dessas que apareceu pra mim o Weekend Veget lá. Aí eu pedi a primeira vez assim, o primeiro lanche que eu pedi, até comentei com você ontem, né? Meu sobrinho tava em casa assim, ele provou, ele pegou e falou assim, não, isso aqui, esse cheddar aqui, vocês estão me enganando, mas é cheddar de verdade. E é muito bom, né? Muito bom. Porque tudo, assim, não existe um alimento que não dê pra veganizar. Tudo dá pra veganizar. Assim, algumas coisas exigem muito mais estudo, Sim, tá, sim. né? E testes. Mas a gente já viu até picanha vegana, então a gente tá muito bem servido, assim, de opções, né? Mas, assim, também, quem precisa de picanha vegana, né? Se a gente tem o arroz, feijão, brócolis, tomate, cebola... Esse também é outro ponto, né? A questão de substituir, né? As pessoas pensam assim, eu tenho que substituir... Como que eu vou substituir a carne? Gente, não precisa substituir a carne, né? O que você precisa saber são as fontes de proteína que a carne tem, como adquirir, né, no mundo vegetal as fontes de proteína. No caso das leguminosas, enfim, né? Sim. Então, você não precisa substituir, né? Quando a gente fala de substituição, a gente fala mais voltado para o paladar, né? Você tem aquela memória afetiva da carne, assim, você fala assim, nossa, eu quero alguma coisa, um gosto parecido. Que ok, né? No período de transição até tá ok. Mas aí depois como você comentou, a gente tem uma rede tão rica de alimentos, assim. Que a gente nem sabe, né? Tipo, todo mundo pergunta, mas se você não come carne, o que você come? Exatamente. Gente, o que você acha que eu Deixa eu mostrar um universo desconhecido. Mas eu já vi uma dica que para você fazer a transição, antes de você tirar a carne, é melhor você agregar alimentos. Então você vai colocar mais frutos, mais legumes, mais grãos, verduras. E aí depois você vai tirando aos poucos a carne. E aí você não vai sentir falta jamais da carne. Eu não nego, eu sinto vontade, eu tenho, não é pelo sabor. Eu gostava de comer carne. Mas aí eu tenho substitutos, e aí eu vou lá, pego uma carne vegetal, no Weekend Veget é bem servido de carnes vegetais, né? Até porque o Weekend Veget a gente pensou em ser a porta de entrada. Porque... para um novo mundo, né? Mas se você gosta de um lanche, um fast food, tem fast food vegano. Você gosta de um café, um cappuccino vegano, que não seja vegano. Tem opção vegana, entendeu? Então a gente quis mostrar primeiro. Mas no dia a dia, o que é mais fácil? É o arroz e feijão, né? Sim. A comida, o principal do prato brasileiro, né? Então...
E também que ele é muito completo nutricionalmente, né? Exatamente. Não precisa de mais nada. A única coisa que pelo que eu vi, a gente tem que suplementar, até eu como vegetariano, é a vitamina B12, né? Que a vitamina B12 é a única que é de fonte animal, né? Que o animal... Na verdade, o animal é suplementado com a vitamina Isso, B12 e aí a gente come por tabela. come por tabela indiretamente. Mas por que suplementar o animal se a gente pode se suplementar, né? É porque a vitamina ela é sintetizada em laboratório e tal. Porque a vitamina B12, antigamente a gente tinha mais... conseguia aproveitar ela por causa dos alimentos mal higienizados. Exato. Porque tem na terra, que é o natural mesmo, é a bactéria lá, a bactéria que faz, né, a vitamina B12. E por que não a gente mesmo se suplementar, né? A gente tem tecnologia para isso, então... Né, para que ser um intermediário, colocar um animal intermediário, né? É por pura vaidade humana, gente. Exatamente. É que nem eu falo da soja, né? A soja, as pessoas falam assim, não, porque é desmatamento, porque é para criação de gado, porque é para não sei o quê, para alimentar a soja. A grande parte da soja que é produzida no país e no mundo, né? Me corrija se estiver errado, mas assim, eu vejo que é para consumo do gado, né? Sim. Então você fala assim, poxa, mas se eu posso me alimentar direto da fonte, né? Para que o gado vai se alimentar da soja para eu me alimentar do gado? Exatamente. 80% parece da produção de soja é para alimentação de gado. É incrível, né? E acham se fala que em fome no mundo ainda, né? E as pessoas ainda falam em fome no mundo. Isso é triste, porque a gente tem capacidade... Escassez nunca vai ser o problema. Porque a gente tem que alimentar, sei lá, quantos milhões de cabeças de gado aí, de suínos, de peixe, então nem se fala. Mas a gente podia pegar esses grãos que são tão ricos nutricionalmente. Tem a questão do agrotóxico, né? Que nem se fala. Mas os orgânicos sempre vão ser a melhor opção, né? Mas não... É meio inviável hoje em dia, mas a gente poderia alimentar a população inteira mundial. É incrível isso. Mas não, a gente está direcionando para os animais para depois a gente comer os animais. Então não faz nenhum sentido para mim. Não tem muita lógica, né? Não. Mas aí você se surpreendeu, então, voltando um pouquinho, você se surpreendeu com a demanda, assim, rápida, né? Então, assim, vocês estavam esperando um público meio, né, de uma forma mais modesta, assim, e no fim fez fila, você tinha mais, acho que, com certeza, não só vegetarianos e veganos, mas acho que mais curiosos também. Sim, que procuraram lá o Weekend Veget, né? Com certeza. Porque os veganos a gente nem precisa procurar eles. Eles já procuram a gente. Sim. Já é um público, nosso público primário, assim. Mas tem muito curioso, pessoas de mente mais aberta vão lá. Nossa, vegano, vou experimentar, né? E tem os que são mente fechada total. Assim, imagina, eu não vou experimentar isso não, que isso aí é ruim, não vou gastar meu dinheiro com isso, não sei o que lá. E a gente vê, assim, na cara da pessoa, depois que ela experimenta, muda a expressão, sabe? Já fica a pessoa dando uma surpreendida, assim. Já... Não quer admitir que é bom? Não quer admitir. Foi engraçado, eu lembro, a gente lembra de histórias, né? Foi um casal lá, né? A menina claramente vegetariana e o cara lá totalmente contra a vontade dele, tudo bravão, não sei o que, marrento. E aí, só ela pegou o lanche e ele ficou olhando, assim, né? Tipo, ela, vai, experimenta, né? Ele experimentou, tipo, não falou nada. Ele foi lá, subiu e pegou um pra ele. Surpreendeu, né? Né? O cara nem esperava que era tão bom assim, né? Eu acho que ele imagina que era só tudo de alface, né? Sim. Hambúrguer de alface, pão de alface, alface de alface. Então, é muito surpreendente. As pessoas não acreditam mesmo. Agora é engraçado, porque a gente falando de tabu, não sei nem se esfriou, eu até coloco mais grosso aqui, porque o ar-condicionado tá forte. Não, tem uma delícia. Essa questão do tabu, porque assim, vamos falar de gatos e cachorros, né? Eu até vi vários experimentos, inclusive eu acho sensacional esse garoto que eu acompanho lá de Florianópolis, ele faz umas ações legais assim na praia. E ele fez uma que eu assisti, que ele mostra como se ele faz um fake, né? Como se tivesse sido a primeira empresa a produzindo carne de cachorro, assim, né?
E a reação Demais. das pessoas é fantástica, porque as pessoas ficam em choque, assim, tipo, como assim carne de cachorro, né? Mas pode isso? Ele falou, não, a gente recebeu uma autorização e tal, é a primeira aqui no Brasil, a gente está começando a trabalhar com isso, a gente tem leite de cadela e tal, que a gente está produzindo as primeiras coisas, e ele fala super sério, né? Sigam o garoto, gente. Depois eu marco ele aqui para vocês na descrição do Ai, que vídeo, porque demais. ele faz umas ações bem legais. E aí é bem sobre isso, porque assim, as pessoas entram em choque. Falam, não, por quê? Porque ela tem o gato e o cachorrinho como, meu animalzinho de estimação, é meu filho, meu querido. Imagina, mais mimado do que esses animais são dentro de casa, né? E aí você faz essa comparação. Você fala assim, mas por que vocês têm dó do gato e do cachorro e não tem dos outros animais, né? Uhum. Então acho que essa é a grande sacada, que para mim foi uma das questões que eu assistindo os documentários que você falou, não só do Terráqueos, mas o What the Health, o Seaspiracy, o Cowspiracy, tem vários documentários que se vocês quiserem assistir, estão disponíveis em alguns streamings também. Você começa a se questionar, né? Você fala, mas qual que é a lógica disso, né? Quer dizer assim, se eu estou preservando a vida de um gato, de um cachorro, eu tenho como animal de estimação e tudo mais, aí o argumento assim, mas esses animais são feitos para serem pet, outros são feitos para comer. É muito Quem fraco, disse, né? né? É muito fraco esse argumento, né? Por que eles foram escolhidos, né? Tipo, É. tudo bem que foi há milhares de anos, eles foram domesticados e tal. Mas se você tem contato, assim, se você vai numa fazenda e tem uma vaquinha, um filhotinho de vaquinha, um bezerrinho, é um cachorrão, gente, é um cachorro grande. Se você dá uma bola pra eles, vai pegar, é uma gracinha, tipo... Inclusive, eles falam que o porco é extremamente inteligente, né? O Tem porcos porco fala que tem a mesma inteligência de uma criança de 3 anos. Que eles são extremamente inteligentes, muito mais do que cachorro e gato, inclusive, né? Exatamente. E porque, nossa, a parte dos porcos, assim, foi bem chocante pra mim, porque ele sabe que ele vai morrer. Ele é obrigado a ver os companheiros dele sendo mortos, sendo abatidos. Então é muito chocante isso. Não só os porcos, né? Porque eu lembro que um desses Sim, documentários que eu vi também, tudo, é super estreito, assim, o corredorzinho que eles colocam elas para elas não poderem retornar e andar para trás, né? Porque já tem aquela fila enorme, assim, quando elas estão indo para o abatedouro, assim, é pesado. Assim, porque aí vocês veem, a câmera foca bem no olho delas, assim, elas ficam ouvindo, né, as que estão na frente lá sendo abatidas e elas estão na fila, elas sabem, gente, o animal sente, né? Ela sabe o que que espera, né? E aquele desespero, assim, bate aquele pânico no animal, né? É muito triste, é muito impactante mesmo. Esses documentários, eu falo assim, se você assiste um documentário desse e não precisa nem virar vegano no dia seguinte, mas se não te tocar em algum momento, gente... Mas vai, gente, não tem Porque como. é muito forte, né? Se você for humano, se você tiver sentimentos, você vai ser tocado por aquilo. Mas é isso que a gente quer, plantar sementinha, né? E aí, da história do Weekend Veg, assim, a gente tem várias histórias legais de pessoas que foram veganizadas, né? Tem uma família que chegou lá também, o pai de família tinha um escritório de advocacia no mesmo quarteirão e ele sentia o cheiro. Quando a gente coloca a cebola na chapa, assim, sobe aquele cheiro, né? Aí, engraçado, quando a minha mãe fazia bife acebolado, e aí depois eu passei a comer só a cebola, né? Tipo, é o gosto do bife acebolado, mas é a cebola. Não é o gosto do bife. Mas, enfim. Aí ele sentiu o cheiro, foi lá conhecer. Nossa, eu vim por causa do cheiro, muito gostoso e tal, não sei o quê. Gostou do lanche e tal. Aí tinha uns folhetinhos lá, ele viu alguns cartazes. Nossa, veganismo. O que será que é isso? Começou a pesquisar. Aí virou vegano, a família inteira virou vegana. Tem até tatuagem vegana. Nossa, eu fiquei super feliz com a história dele. Ele e a família inteira virou vegana. Família inteira veganos. E eles frequentam outros lugares veganos. E isso, nossa, eu fico super feliz de saber. Com certeza. Acho que se a gente conseguir plantar a sementinha em uma pessoa que esteja assistindo a gente, acho que a gente já conseguiu dar um passo na frente aí, né? Porque, assim, um outro tabu que existe, Marcela, é em relação a custo, né? As pessoas falam assim, que eu já ouvi muito também. Vegano é coisa para rico. Vegano é coisa para quem tem grana e tal, porque o custo é muito caro, não dá pra gente, né, comprar tudo isso. Assim, se você for pensar nos itens industrializados,
Eu até concordo parcialmente, porque ainda, claro que o preço das coisas é conforme a demanda, né? Uhum. Então, se tem pouca saída, o preço acaba sendo um pouco mais alto e tudo mais. Mas eu sinto, né, que já diminuiu bastante, né, os produtos industrializados, assim, vegetais. Agora, tirando essa parte de produtos prontos, eu falo por experiência própria, assim, meu consumo em supermercado, depois que eu virei vegetariano, eu gasto menos do que eu gastava antes. Então, a prova sou eu, né? Isso é Eu moro incrível. sozinho, assim, minha despesa é bem menor hoje em dia, porque eu vou na feira que tem na rua de casa uma vez por semana, né? Que eu já compro produtos frescos ali, frutas, verduras, legumes e tal. Vai numa feira. Você vai numa feira que já é um custo menor e os itens básicos de supermercado, assim. Então, um ou outro que você compre de marca, industrializado, pode ser um pouquinho mais caro realmente, mas a frequência aí vai da dieta de cada um, que eu queria que você também falasse um pouquinho, porque as pessoas pensam assim, ser vegano então é sinal de saúde, ser saudável. Não necessariamente, Vai do que né? você come, né? Vai do que você come. Assim como uma pessoa onívora pode ser saudável ou não, vegano também, gente. Você pode comer batata frita e cerveja todo dia. Quer dizer que você vai ser saudável? Não, né? Exato. Não é pela saúde, né? Mas você pode muito bem. E eu acho que você tem muito mais chance de ser mais saudável, né? Porque você já elimina o colesterol ruim, né? Porque o colesterol vem da proteína animal. Né? Uhum. Eu não posso falar assim, tecnicamente, mas eu já vi em algum lugar que você diminui em 70% a chance de ter câncer de próstata ou câncer de intestino. É bom ver o Other Health. Mas sobre o preço, sobre falar que é uma dieta ou um movimento elitista, não é, gente. Isso, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Porque se você tira a carne, você acaba economizando mais. A carne é muito mais cara do que... Hoje em dia, então, né? Do que os legumes, né? Do que os alimentos vegetais. E você fica... tem muito mais variedade também. Você fica muito mais rico nutricionalmente, né? Mas eu já vi também uma frase que fala assim... descasque mais e desembale menos. Então... Sim, sem dúvida. Tudo bem, você quer uma bolacha de vez em quando, alguma coisa assim industrializada, tudo bem, né? De vez em quando, nem ninguém é de ferro. Aliás, esse biscoitinho que eu trouxe pra você, ele é vegano. Que delícia! É uma rosquinha de coco? É de coco. Adoro. Não tem leite, não tem ovo. Depois eu vou pegar, obrigada. Mas é o que você falou, né? Porque eu acho que outro tabu, né? Acho que a gente vive cheio de tabus, né? Por isso que eu falo, gente, se informem, né? Vão atrás da informação. E o que eu acho que aconteceu comigo, eu gosto de dar o meu depoimento, porque assim, primeiro para não falar pelos outros, né? Cada um tem o seu caminho, sua jornada. Mas eu falo por mim, assim, que a minha alimentação hoje ela é bem mais saudável mesmo. Porque eu acho que o vegetarianismo despertou em mim o interesse de saber o que eu estou comendo. Então, por exemplo, hoje eu vejo muito mais rótulos dos produtos, né? Uhum. Eu vejo muito mais assim, será que tem vitamina, alguns, né, tem a vitamina B12, qual é a quantidade de proteína que tem esse item, eu tento montar um prato que contenha tudo que o organismo precisa e tudo mais. Coisa que antigamente, imagina, né? Você passa no supermercado, você vai jogando para dentro do carrinho e não tá nem pensando. Então, no meu caso, eu fui uma pessoa que eu pesquisou muito assim a respeito, né? E aí que eu comecei a entender a questão de proteína, de carboidrato, gordura, qual é a gordura boa, qual não é. Então, para mim foi super benéfico, porque assim, além de toda a causa, né, animal e do planeta, da sustentabilidade e tudo mais, também teve essa questão de consciência do que a gente está colocando dentro do nosso organismo. Né? Exatamente. Quando você falou dos rótulos, você vai ver a lista de ingredientes. Nossa, por que tudo isso, uns nomes esquisitos, uns corantes, muito negócio conservante, né? Muito conservante, coisa assim que você nem imagina que seja. E aí você passa a ter consciência disso. Falei assim, nossa, eu acho que isso aqui não é bom, né, pra minha saúde. E aí você vai... tem um perfil também que chama Shapeativismo, que é muito bom, que ele explica lá alguns ingredientes, por exemplo, o glifosato, que é cancerígeno, e em alguns países da Europa é proibido, no Brasil é liberado. Por quê, né? Então, é isso que a gente está colocando para dentro do corpo, né? Querendo ou não,
quando você lê os rótulos, você tem muito mais consciência disso. Tipo, Sim. Eu tô acabando comigo mesmo. Quanto menos ingredientes, melhor, né? Exatamente. Né? Fica a dica quando for Exatamente. ler um rótulo, quanto menos ingrediente, melhor, né? E tiver aqueles nomes esquisitos, corta. Mas vai para uma feira, gente, vai, inclusive, feira orgânica, a feira do MST, que é livre de agrotóxicos. É tanta variedade, assim, que você... coisas Você que descobre um universo enorme, né? Você descobre novos... de tempero, de alimento, de tudo. Né? Novos sabores, né? Então, Aliás, falando em sabores, pra gente até falar mais sobre o Weekend Veget, né? Que aqui passa super rápido o tempo. Então, eu queria que você divulgasse um pouco, né? Porque além do Weekend Veget que você começou lá no Truck, aí hoje eu queria que você falasse o que vocês têm hoje e o Asa que abriu em frente ali, né? Legal. Para os comedores de sushi que falam, nunca mais vou poder comer, será? Eu sou muito apaixonada por sushi, aí eu não tinha como, falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Mas, enfim, vamos lá. O Weekend Veget, ele tem 7 anos, ele nasceu como um food truck. Hoje ele é um restaurante mesmo. A hamburgueria funciona à noite e de dia a gente tem almoço e tem o café, que funciona das 9 às 18. O nosso café tem uma variedade de cappuccinos, tem o milkshake, tem frappuccino, tem o croissant. É perfeito, sim, para você fazer o cafezinho da tarde. Ou o café da manhã, assim, bem gostoso, para você fazer um encontro. E aí tem a hamburgueria, o almoço. E depois a gente lançou o Weekend Veget Ásia, que é comida japonesa vegana, comida asiática vegana. Por quê? Porque eu sentia muita falta, gente. Muita falta de sushi, eu gostava muito. E aí eu comecei a pesquisar, ver que tinha até opções, alguns restaurantes japoneses, assim, tipo, tem temaki de shimeji e tal. Tem sushi de pepino. Nossa, tá. Aí ficou sempre nisso, né? Não tinha tanta variedade, assim, né? Não, nas opções veganas era só isso. Sushi de pepino, e manga e shimeji. E shimeji. Mas o tanto que a gente pode explorar de sabores e cores, e fica tão bonito o prato, se você entrar lá no Instagram, é Weekend Veget _Ásia, para vocês verem que é lindo, é show de bola. E o Instagram do Weekend Veget mesmo? É Weekend Veget, só, Weekend Veget. A gente vai colocar aqui embaixo para vocês verem. Legal. E aí, se você pensar bem, o sushi, que ele é? Ele tem 3 ingredientes, que é o salmão, o arroz e a alga. Tem o arroz e a alga que é vegano, é só tirar o peixe. Mas o que você vai substituir? Tem tofu, tem shiitake, tem berinjela, tem o shimeji, tem... Nossa, dá pra você fazer muita coisa. Tem tomate seco com tofu, várias combinações que você, tipo, nem imagina que fica tão gostoso, assim. Em São Paulo tem uns restaurantes... São Paulo, nesse ponto, gente, sai na frente muita coisa, né? Impressionante como demora para chegar as coisas no interior, assim, né? E olha que Campinas não é ainda uma cidade de interior, assim, tão pequena, né? Mas eu acompanho, assim, os restaurantes que tem em São Paulo. Bom, primeiro que lá, o restaurante vegano é o que mais tem, né? Você acha à vontade, assim. Tem opção de tudo. E aí você vê o restaurante japonês lá, vegano, e fala, gente, quantas opções eu tenho, né? Pois e tem mais de um, né? Tem vários restaurantes veganos e Campinas não tinha nenhum. Eu tenho que ir para São Paulo, né? Sei lá, tem que ir para outro lugar, só tem em São Paulo mesmo. Ou na gringa, né? Eu comi fui em um que lá no Canadá, que é sensacional. Eu falei assim, nossa, por que não tem Campinas? Por quê? Aí falou assim, vamos fazer. Que bom que vocês existem agora em Campinas. Ai, gente, mas aí a gente tem o sushi, rodízio de sushi, tem yakisoba, tem harumaki, que é o rolinho primavera, tem sobremesas diferenciadas e tal. Isso eu já quero. Vai lá experimentar, é muito certeza. Gostoso. Almoço e jantar. Almoço e jantar. Tem rodízio, almoço e jantar. E agora tá com delivery também. Poxa, que bacana, que bacana. Uhum. Muito bom.
Nossa, que bacana. Gente, é um papo tão rico, né? Que, assim, dá vontade de ficar falando horas a respeito, assim. É muita coisa para a gente abordar em pouco espaço de tempo, né? Mas eu acho que o principal, assim, que a gente queria passar para as pessoas é justamente, assim, estudem, né? Ou então pesquisem, ou então assistam alguma coisa a respeito, para pelo menos quebrar esse tabu, né? É chato para quem é vegetariano, para quem é vegano. As pessoas costumam falar assim, vocês são muito chatos e tal, porque vocês ficam falando disso. Eu acho que também é chato a gente ouvir toda hora que você vai no churrasco, o que você vai no churrasco? Você vai levar um alfacezinho e tal? Aquelas piadinhas clássicas, né? O bullying, a gente tem que lidar. Então, assim, eu particularmente, na minha vida social, não foi uma coisa que interferiu. Né? Claro, assim, eu acho que tem vários tipos de perfis, mas, assim, no meu caso, eu não deixei de frequentar, né, o churrasco por causa do vegetarianismo, né? Pelo contrário, então, assim, meus amigos me convidam, eu vou, já levo meu kitzinho ali e tal, e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, você não precisa ter problema, mas eu vou ter problema social, então, nossa, onde eu vou não tem opção. Hoje em dia melhorou bastante, eu acho que se a gente fosse falar de alguns anos atrás, era bem mais complicado, né? Você encontrar ali uma opção para você, mas falar isso hoje em dia, não, né? Então, assim... E assim, a gente não precisa se isolar, né? Exato. Quando eu e meu namorado, a gente virou vegano, a gente pensou, nossa, agora a gente vai ser ET, né? A gente vai ser tratado de forma diferente, o que realmente aconteceu. Mas, assim, é coisa do dia a dia, né? E é legal a gente abordar o assunto, porque você planta sementinha. E, querendo ou não, às vezes a pessoa... vou pesquisar sobre, então. Aquele filme lá, vou dar uma olhada. É isso aí. Ou, tipo, já mando o link mesmo. Assiste aí Terráqueos, assiste aí Cowspiracy, assiste aí What the Health. Então, aí a pessoa já, tipo, a pessoa pode muito bem assistir ou não assistir, mas o nosso papel a gente fez. E, assim, é que tem certas horas, assim, que a gente só quer almoçar mesmo, né, gente? Vai ficar tranquilo. Também não é toda hora que a gente quer militar, né? Então, da parte social, tem dessas, gente. Às vezes a gente tem que lidar com isso. A minha mãe também, ela fala, vamos ver quanto tempo vai durar isso aí. Tá durando 12 anos, então. Nossa, 12 anos, né? 12 anos vegetariana e vegana. E hoje, né, ela não fala nada e ela apoia, né? Ela tinha medo, falava assim, nossa, Marcela, você vai empreender nessa área que é tão incerta, né? Será que vai ter gente que vai comer isso? Aí eu falei assim, a gente vai arriscar. A gente vai arriscar, vamos tentar, porque essa é a nossa missão, é nosso objetivo. E é isso, tem que tentar, a gente tem que lutar mesmo. E espalhar a palavra. Com certeza, muito bom. Eu vou colocar embaixo na descrição dos vídeos aqui alguns links de documentários para vocês assistirem, que eu acho bacana, né? E, Marcela, para a gente finalizar assim, a gente tem um perfil aqui no Pod Café, que a gente faz algumas perguntas relacionadas ao tema, né? A café, assim, para descontrair um pouco, assim. Então, a gente faz para todos os convidados. Você não vai ser diferente, né? Queria saber se você prefere o café com ou sem açúcar? Ou com adoçante? Como que você toma o café, normalmente? Eu tomo os dois, viu? Às vezes com, às vezes sem açúcar, mas geralmente prefiro sem açúcar. Sem açúcar. E você prefere ele mais encorpado, um expresso, assim, moído na hora? Ou você prefere o coado? Prefiro coado. Mais suave? Mais suave. O expresso, pra mim, é como se fosse um remédio, assim. Eu preciso acordar, gente. Preciso é aquele levanta defunto, né? Enfim. Aí só nessas situações, assim. Mas no dia a dia é mais fraquinho, né? Exatamente. Agora, o café, assim como outros itens, mas o café normalmente traz uma memória afetiva. Eu, por exemplo, comecei a consumir muito café no trabalho, né? Minha sala ficava bem em frente à mesinha do café, assim, então era inevitável, né? E aí eu queria saber de você, se você pensando no café, qual a primeira memória afetiva que te traz, assim, ou que você tivesse com alguém, em alguma viagem, como que você relembra o café? Nossa. Te remete a alguma coisa? Me remete a quando eu trabalhava na IBM. Porque eu precisava muito. E o café era aquele momento, né, de vamos
distrair um pouco, né? Vamos lá no café, vamos lá na cantina. Aí o pessoal lá, a gente tomava café, né? E também já dava aquela acordada para concentrar, depois ficar horas e horas no computador e tal, né? Eu lembro disso, que era bem legal fazer essa reunião com o pessoal lá do trabalho. Que na verdade é um pouco do propósito do nosso podcast mesmo, né? A gente fala assim que quase toda gravação a gente fala que o podcast ele surgiu dessa ideia, né? Eu, a Vanessa, o Hélio, tudo, a gente se encontrava muito no trabalho, a gente é do ramo da hotelaria, né? A gente se encontrava muito, que nem você falou na IBM, né? Naquele momento de descontração mesmo, de botar um papo em dia, uma coisinha assim. Então o café ele traz essa coisa sociável, né? De você reunir um grupo ali, fazer um bate-papo, um encontro, uma reunião. Até hoje, assim, me convidar para sair para tomar um café. Eu fico horas conversando numa cafeteria. Ah, que gostoso. E aí você acaba tomando 2, 3 seguidos, né? Ah, eu também. Eu adoro cafeterias, assim, em geral. Fala a verdade, eu não sou fã, assim, do café preto. Eu gosto de cappuccino, eu gosto de café com leite, assim, e tal. Né? Que é o café com leite de castanha, né? Que eu tomo. Que é, inclusive, uma delícia. Mas é tão gostoso você reunir com as amigas lá, vamos botar o papo em dia, fofocar. Exatamente. Nossa, fica horas e horas e horas lá. É muito gostoso. E por último, a última pergunta é em relação a convidado, né? Se você pudesse, você já deu um semi-spoiler, não sei se vai ser esse, mas assim, se você pudesse escolher uma pessoa famosa, né? Ou alguém que já tenha partido, ou alguma referência para você, pode até ser no veganismo no caso, qualquer pessoa ou família, enfim, se você pudesse escolher uma pessoa para sentar uma tarde, como você falou, e ficar tomando um cappuccino, batendo um papo durante o dia inteiro, assim, um day off para você, assim, quem você chamaria para esse papo? Nossa. Ai, que pergunta. Pode ser mais de um. Teve gente que já falou mais de um aqui, porque ficou com medo de fazer injustiça. Nossa, gente, eu só penso na minha mãe. Nossa, você sabe que é o que mais as pessoas falam, né? A minha mãe, minha irmã, meu pai, assim. A minha mãe, ela tá voltando de viagem hoje. Ela ficou 1 mês lá no Canadá, porque minha irmã teve neném. Ah, que legal. E eu tô morrendo de saudade dela. Então eu só consigo pensar nela, desculpa, mas é muito... fico até emocionada, gente. Mas eu tô com muitas saudades dela e eu tô louca pra hora que ela voltar, a gente tomar um café e ela contar tudo da viagem. Lógico que a gente se falou, né, por vídeo, Sim. Mas pessoalmente é outra coisa, né? Ainda mais com um cafezinho junto. Com certeza. Tá vendo? Se eu soubesse, eu teria colocado na sua apresentação lá, a titia do ano, então, né? Sim! Ai, eu fiquei tão feliz. Que legal. É menino ou menina? É menino. Menino? Pedro Henrique. Que bacana. Será que ele vai ser vegano? Ai, eu vou... Sua irmã é, sim. Minha irmã não. Sua irmã da família, acho que ninguém. Sério? Ninguém. E eu não consegui influenciar. Eu vejo gente que virou vegano e consegue influenciar a família inteira. Eu falo, nossa, que inveja, gente. Mas tudo bem, faz parte, mas melhorou muito. Às vezes eu vou almoçar na casa da minha mãe e é uma refeição vegana. E eu falei assim, nossa, e a carne? Falou assim, hoje a gente não tem. Hoje a gente vai comer só os legumes mesmo. E minha mãe cozinha muito bem, então... É isso aí. Não precisa de carne. É muito bom isso, exatamente. Na minha também não, né? Na minha eu também sou o único vegetariano. Mas é o que eu falo, assim, você despertar a curiosidade nas pessoas já é interessante, né? Então, assim, eu saio com alguns amigos, por exemplo, o Hélio, que eu levei lá no Weekend Veget, a hora que eu falei, não, agora você vai provar uma coxinha de carne de jaca. Ele amou, entendeu? Então, assim, meu sobrinho, que eu comentei no começo, que experimentou o lanche de vocês. Então, assim, é aquela questão da curiosidade, né? Eu acho que plantar, né, a mensagem final, assim, se a gente conseguir plantar uma sementinha na cabeça das pessoas e despertar esse interesse, sabe? Poxa, procura ler a respeito. Por que será que tem algumas pessoas que defendem essa causa ou não? Não precisa ser ativista, não precisa ser radical, né? Tem muita gente que fala que existem os radicais, enfim. Pode ser até que exista, acho que tem extremos para tudo, assim. Tem. Mas mais no sentido de informação mesmo, né? Vai entender... o que você está consumindo, né? Até por questões também de saúde, né? O que você está colocando dentro do seu organismo. Então, eu acho que esse papo foi mais para conscientizar as pessoas mesmo e entender quebrar um pouco os tabus, né? Falar frases clichês assim já caiu por terra. Então, assim, fazer as pessoas entenderem que existe um outro universo, assim como eu descobri, outras pessoas podem descobrir com o tempo, né? Exatamente. E como o Weekend Veget está aí para ser a porta de entrada, existem classificações, né, dos lanches. E tem
uma categoria lá que chama topo da cadeia alimentar. Porque a gente tá cansado, né, gente? Ah, nós somos o topo da cadeia alimentar. Quero ver, você colocar você na frente de um leão lá. Quem que será que vai comer quem? Então... Nossa, eu ouvi muito isso. E o ser humano não é carnívoro, ele é onívoro, né? E, assim, que a gente evoluiu do macaco e tal. E os macacos são... Eles não são herbívoros, né? Eles são onívoros. Mas a nossa arcada dentária já diz que nós somos... É para comer fruta. Ou falam que nós temos os caninos, é para isso. Mas, nossa, que caninos compara os caninos. Aí tem uma foto do gorila abrindo a boca gigante, que tem uns caninos gigantes. E o gorila é o quê? Herbívoro, gente. E a força. Ninguém pergunta pro gorila, né? De onde vem suas proteínas? Então... Exato. Aliás, falando em força, um outro documentário que eu vou deixar aqui embaixo escrito é a Guerra dos Gladiadores, né? Dieta dos Gladiadores. Dieta dos Gladiadores. Que é justamente um outro tabu que quebra totalmente, né? As pessoas dizem, mas eu faço atividade física, ou eu sou esportista, eu não posso, tal, eu preciso. Olha, assistam, porque eu assisti assim, eu fiquei impactado. Mostra que atletas, né, que eles falam até que até a recuperação de lesões, assim, nos veganos, rápido. A recuperação foi mais rápida. Eu achei incrível. Que legal, interessante. Esse eu preciso ver, inclusive. Mas realmente todo mundo fala assim, mas e eu que sou atleta? Mas eu quero ganhar massa. Gente, assiste esse documentário que... Exato. Nossa, tá na cara lá. A gente pode ganhar massa, tem dietas exclusivas para atletas, tal, né? Que tem... o reino vegetal, ele é muito rico em proteína, gente. E taca ali tofu e grão de bico e feijão, ervilha, lentilha e manda bala, gente. Exatamente. Marcela, super obrigado. Antes da gente finalizar, queria te entregar uma pequena lembrancinha aqui do nosso Pode Café. Que lindo! Obrigada! Uma pequena lembrancinha aí para você lembrar desse bate-papo com a gente aí. Arrasou. E muito lindo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, fico muito feliz. Por ter participado. E quem sabe mais pra frente a gente não volte a falar sobre esse tema, que eu acho super importante, né? Sim, nossa, dá pra debulhar bastante esse tema. Dá pra desmembrar outros aspectos, assim. Falar demais. Então, eu queria agradecer. Pessoal, sigam a Marcela lá no Weekend Veget, no Weekend Veget _Asia, certo? Isso mesmo. E em breve a gente se vê novamente. Queria agradecer mais uma vez a Yaju, o pessoal da IMA, Maria e tudo mais, o Espaço Podcamp aqui. E é isso aí. Vamos fazer um brinde final aí com um cafezinho. Opa! Pra gente encerrar. Mas eu acho um tema super importante, assim, e pra mim fez muita diferença, confesso, viu? Eu me sinto mais... Eu tenho... Meu sono melhorou muito, minha oscilação de humor melhorou bastante, o intestino e tudo mais. Então, assim, eu só tive ganho. Então, eu sou suspeito pra falar, porque eu senti uma melhora, assim, incrível no organismo também, né? Com certeza. Eu também senti. Então, beleza? Então, ao veganismo. Ao veganismo. Gente, um brinde, saúde, golinho e até a próxima.